Um ótimo dia a todos os estudantes, pesquisadores, conhecedores das Escrituras e também um forte abraço àqueles que passam pela primeira vez no canal. Hoje nós vamos falar a respeito do Deus El. Será que o Deus El ele é encontrado na Bíblia ou ele foi simplesmente mascarado, pois a Bíblia é um livro religioso de uma cultura monoteísta? Mas antes de entrarmos nesse detalhe, eu peço que se você não se inscreveu no canal, que se inscreva, ative o sininho das notificações, dê o seu joinha, que é muito importante, e compartilhe esse vídeo. Nos siga no Instagram. Eu me chamo Rony Leal, roda a vinheta. Quando passamos a analisar como um todo, El ele era considerado como o Deus supremo do panteão cananeu. Alguns escritos antigos, como o Ugarit, ele relata que El está no topo da lista e ele é pai de todos os deuses. Esses achados foram da Biblioteca Real de Ebla, na Síria, e são datados de 2.300 anos atrás, El como pai de toda a humanidade e de toda a criatura. A partir de agora eu quero que vocês prestem bastante atenção, pois nós vamos começar a remontar toda a história que a Bíblia esconde de uma forma sutil para que os seus leitores não consigam ver nas suas traduções. A Bíblia, como ela foi compilada para ser um livro monoteísta, formas que colocam nas suas traduções tentam esconder as idealizações e os registros que são totalmente politeístas, para que os seus leitores se percam ali naquele meio e acham simplesmente que tudo é uma forma monoteísta. El, dentro dessa cultura politeísta cananeia, ele em algum ponto era conhecido também como o Deus do deserto. Casado com duas esposas, tendo ali filhos no deserto, constituiu santuários. E os gregos também absorveram essa cultura e pegaram alguns filhos de El, conhecido como Zeus, como Poseidon, como Hades, para incorporar a sua literatura de deuses. E não só isso, esses deuses também foram aglutinados dentro dos escritos gregos, conhecido como Novo Testamento, tendo ainda algum apóstolo que diz que ele foi até o terceiro céu e viu coisas inefáveis. Nesse terceiro céu, pela cultura grega, o céu Eporanos, era o céu onde estaria Zeus, onde estariam todos aqueles que pertenceram ao panteão cananeu anteriormente e que agora mudaram os seus nomes e estão na cultura grega. Só que o deus El, absorvido como Cronos pelos gregos, ele tem uma particularidade de ser o deus do tempo. Só que para a teologia fazer com que todos esses deuses sumam e se aglutinem em um só Deus não é uma tarefa fácil. Então pegaram esse deus El com a sua esposa Asherá, e El, conhecido como a energia, e A, conhecida como a vida. Em um dado momento, quando as culturas e os povos foram se dividindo, eles pegaram e aglutinaram esses deuses como se fosse um deus só. Para a cultura dos arameus ou aramaico, deu-se o nome do deus El e da deusa Iá como Alahá. Em árabe, ele se transformou em Alá, e no hebraico ele se transformou em Elohim, alegando como se fosse um único Deus de uma forma plurima, mas deixando bem claro a sua forma masculina. Só que a teologia cristã, ela inventou até um engodo bonitinho. Colocou o nome de plural majestático, para dizer que ali estava uma representação do Deus Pai, Filho e Espírito Santo na palavra Elohim, mas que na realidade não tem nada com isso. Na realidade, a palavra Elohim, ela representa dois deuses, El e Iá, numa sua forma plurima, num sufixo in. Só que na realidade, essa representação são dois deuses do panteão cananeu, mas será que dentro dos registros bíblicos existem o deus El? Vamos analisar o que está escrito no livro de 2ª Crônica, capítulo 7, versículo 14, a primeira parte do versículo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Ali estava fazendo referência a um povo que era chamado pelo nome do seu Deus. E ali nós encontramos Israel. Israel significa príncipe que luta com El, soldado de El,
aquele que governa com El. Mas será que dentro da Bíblia existem ainda outras referências de forma cultual ao Deus El? Encontramos nomes, por exemplo, como Arcanjo Miguel, que significa quem como El, ou quem é como El. O anjo Gabriel, que significa homem de El, emissário de El ou homem forte de El. E Daniel, que significa El julga ou El é o meu juiz, e assim por diante. Mas todas essas referências e honras ao Deus El foi traduzida como Deus. Então, quando você olha esses nomes traduzidos, eles ficam simplesmente que Deus é meu juiz, guerreiro de Deus, príncipe de Deus, mas na realidade não é dessa forma. Só que ainda existem as formas do engano teológico para que todos pensem que Elohim, Adonai ou que El é tudo um Deus só. Mas será que é dessa forma? Vamos analisar o que o Salmo 82 diz. Segundo as traduções, vamos começar pela Almeida Revista e Atualizada. Deus assiste na congregação divina. No meio dos deuses estabelece seu julgamento. Almeida Corrigida Fiel diz que Deus está na congregação dos poderosos e que ele julga no meio dos deuses. A tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová diz que Deus toma sua posição na divina assembleia e entre os deuses profere seu julgamento. Mas será que essas traduções trazem a realidade do texto? Vamos observar esse texto no hebraico. Se nós pegarmos a forma traduzida desse texto no hebraico, nós vamos ver que Elohim, ele toma seu lugar na congregação de El e entre os Elohims ele julga. Pela tradução do hebraico, Elohim ele é convidado a ir à congregação de El e lá nessa congregação ele toma o seu lugar de julgador entre os outros Elohims. Dentre todas essas três traduções, a tradução do Novo Mundo foi a que levou mais ao pé da letra. Mas repare só, para ela servir ao monoteísmo, como que ela poderia falar que Elohim estava tomando uma posição na congregação do Deus El para julgar no meio dos outros deuses? Como ela não pode afirmar isso, ela deixa claro que Elohim ele toma o seu lugar na congregação divina. Só que essa congregação divina, ela é a congregação do Deus El. Nem a tradução do Novo Mundo foi fiel naquilo que os textos hebraicos quer dizer. Esse é o problema de tentar afirmar o monoteísmo em textos que não falam de cultura monoteísta. O problema é que criam-se lacunas, vão criando brechas e para tentar fechar essas brechas já fica mais difícil, porque tem que se mudar todo um contexto e isso não se consegue. Mas será que o Deus El também se encontra nas escritas gregas conhecidas como Novo Testamento? Para analisarmos isso, vamos pegar a tradução do Novo Mundo que mais se aproximou dos registros antigos e ver se realmente ela mantém o seu padrão. A tradução do Novo Mundo, ela tem como sua literatura afirmar que o nome de Deus seria Jeová. Só que em nenhum lugar das escrituras gregas do Novo Testamento é relatado ou é dito o nome Jeová. As palavras que são usadas ali principalmente é Kyrios, que significa Senhor. Mas logo de cara, no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículo 20, a tradução do Novo Mundo já força a ideia, ela já puxa para aquilo que ela acredita, não respeita o que está escrito nos originais e já traz o nome Jeová. Ali é dito que o anjo de Jeová ele age, só que isso não é verdade. Ali diz que o anjo Kyrios, o anjo do Senhor, ele faz alguma coisa. Só que como a ideia é trazer e mostrar se existe ou não existe o nome El, o Deus El no Novo Testamento, algumas pessoas poderiam falar, mas que Kyrios significa o Senhor Jeová. Não significa. Vamos tentar achar se realmente existe o nome El dentro do Novo Testamento. E para isso precisamos ir para o Evangelho grego de Mateus, capítulo 27, versículo 46, que diz assim: Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Vamos entender esse texto. Por volta de 3 horas da tarde, o Cristo ainda está pendurado na cruz.
E no seu momento ali de se sentir sozinho e desamparado, ele clama, ele grita, ele brada em alta voz para que todos aqueles escutem, até mesmo o seu próprio Deus. Ele fala a palavra célere que todo mundo conhece, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus, por que me desamparaste? Mas será que essa tradução ela é uma tradução correta? Será que ela respeita realmente o que quer dizer o texto? Eli é uma expressão aramaica que foi levada para o hebraico como a forma de Elohi e que alguns conhecem de uma forma abreviada vindo de Elahi. Só que uma coisa que o cristianismo nunca vai te falar, a tradução da palavra Eli ou Elohi, ele significa é o meu. Ou seja, o cristianismo traduziu o Deus El, o nome próprio El, como se fosse Deus. Ali não é uma forma majestática ou uma qualidade de um ser. Ali é um nome, El. Jesus estava gritando, ele estava clamando a El. É o meu, por que me desamparaste? As traduções da Bíblia, elas poderiam ser um pouco mais sinceras em trazer a realidade daquilo que o texto quer dizer. Mas as traduções, elas tentam esconder a realidade dos fatos para afirmar a sua filosofia monoteísta naquilo que se acredita. O Deus El, ele era não só conhecido por Jesus, como ele foi clamado na cruz, o mesmo El do panteão cananeu. Só que algumas pessoas podem dizer que o mesmo Deus El é o mesmo Elohim. Só que Gênesis capítulo 1, versículo 1, ele diz que Bereshit bara Elohim. No princípio quem criou foi Elohim. No princípio Elohim criou ou criou Elohim. Só que o Salmo 82 diz que Elohim ele foi tomar o seu assento. Ele foi tomar a sua posição como julgador no meio dos outros deuses na congregação do Deus El. Ou seja, o cristianismo jamais vai falar isso para você. Jesus, além de conhecer quem era o Deus El, ele clamava ao Deus El. E você, o que você acha? Jesus conhecia ou não conhecia o Deus El? E com isso eu te peço que, se você não se inscreveu no canal, que se inscreva. Ative o sininho das notificações, dê o seu joinha, que é muito importante. Compartilhe esses vídeos e se inscreva no Instagram. Deixe ali a sua pergunta no direct. Eu me chamo Rony Leal. Um grande abraço e até a próxima.